Boa noite. Voltando ao nosso estudo das leis morais, né? Da terceira parte do Livro dos Espíritos, dando continuidade no nosso estudo da quinta-feira. Só um minuto. Vendo se eu já estou na página, né? Se já está sendo atualizado na página. Bom, na aula passada, repetindo, né? Boa noite. Na aula, no estudo passado, da semana passada, nós estamos falando do item, especificamente, do item dos meios de conservação, né, que a espiritualidade maior nos proporciona dentro do planeta, né, para a gente fazer uso dentro da lei de conservação. Né? E aí ficou faltando o último item dos meios de conservação, que é a pergunta específica a respeito de como é a alimentação no mundo mais desenvolvido. Né? Então, quem está estudando às 19 horas com a crise a respeito das classes espirituais, consegue avaliar, né? Se você é um espírito mais evoluído, ou seja, num plano mais evoluído, você necessita de menos matéria. E, necessariamente, você também vai necessitar de menos ingerir, né, vamos usar esse termo, menos matéria para manter as suas energias. Né? Eu não sou médico, então assim, posso ser que eu fale alguma bobagem, mas nós alimentamos única e exclusivamente para ficar vivos, né? Esse é o nosso objetivo quando a gente alimenta. Então, na hora que você pergunta, né, a pergunta que é feita por Kardec, nos mundos em que a organização é mais evoluída, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Resposta: sim, mas seus alimentos estão relacionados com a sua natureza. Esses alimentos não seriam substanciais para os vossos organismos grosseiros, e da mesma forma eles não poderiam ingerir os nossos alimentos. Ou seja, nós, cada um, né, usando um termo até mais comum, né, cada um no seu quadrado. Então, nós fechamos aí a meios de conservação e entramos agora nos gozos terrenos. Né? Nós vamos falar agora da lei de conservação nos gozos terrenos. Esse é um assunto muito importante da gente ver, porque ele é entrelaçado com o próximo item, que é o necessário e supérfluo. Nós espíritas, nós não temos assim um códice, né, o que pode, o que não pode. Né? Nosso melhor códice seria a frase de Paulo, né? Tudo posso, mas algumas coisas não me convêm. Então, esses dois itens agora têm tudo a ver com essa frase de Paulo, tem tudo a ver com essa forma que Paulo se comunica, né? dentro da Bíblia. Ô Maria Lúcia, agora que eu estou vendo, boa noite, né? Obrigado aí pela presença. Então, continuando aqui, a pergunta do Kardec é: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Aí ele fala: esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem dar os meios de cumprir. Então, se eu tenho que sobreviver, né, ou seja, na minha encarnação, Deus dá todas as condições da gente cumprir esse objetivo. É interessante isso, muito interessante, porque na hora que você, eu, por exemplo, gosto, né, eu morei em São João del Rei, nós tínhamos um terreno, nós alugávamos uma casa, nós arrumamos um campo lá e fizemos uma horta. Eu adoro ver uma horta. Por quê? Porque é muito engraçado o processo, né? Você vê a vida surgindo, a terra te abençoando com alimentos e tudo mais. E é um negócio simples de ser feito, né? É um negócio simples, que eu falo assim, não requer uma coisa assim tão sofisticada. Então, é igual ele está falando, olha, se Deus, né, pede para você se conservar vivo, ele não ia te negar os meios, né? Então, a pergunta aí tem tudo a ver com isso. Continuando, ele fala: com que objetivo Deus colocou o atrativo do prazer na posse e uso de bens materiais? Para incentivar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação.
Talvez eles não tenham sido assim muito felizes, talvez na tradução, né? Porque tem até uma frase do Paulo falando que Deus não testa ninguém. Nós é que somos testados nas nossas fraquezas. Não é Deus que está nos testando. É a nossa fraqueza que se faz notar, né? Porque fica parecendo que Deus então colocou prazer na vida, é para a gente cair em tentação? Não, não existe isso, né? De Deus para nós é só amor, misericórdia. Nunca ele vai, vou usar o termo assim, ele vai preparar uma armadilha para ver se a gente vai cair. Na verdade, são as nossas fraquezas que produzem o efeito e nos dão essa sensação. Então, e o que ele está falando? Na hora que eu dou prazer em determinadas coisas, isso me motiva a ir atrás daquela coisa, vamos usar esses termos, né? Usando o termo que ele usou aqui, ele fala assim, isso me incentiva no cumprimento da minha missão. Então, assim, eu gosto de explicar essa parte aí, ó, porque, e também para prová-lo pela tentação, ele não está me tentando, é as minhas fraquezas é que me tentam, né? Não é que Deus está me tentando, é a minha própria fraqueza é que me faz literalmente cair, né? Aí, ó, qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Tá vendo? Ele deve preservá-los dos excessos. Tá? Ele tem até mais um comentário um pouco maior, só um minuto. Aí, ó. E que ele fala, né, que se fosse o homem incentivado a usufruir dos bens da terra somente com vista à utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. A gente tem pessoas no nosso meio, no nosso convívio, que a gente até brinca, a gente usa assim, ele não possui tônus, né? A gente usa o termo tônus, aquele brilho no olho, e aí essa pessoa, assim, ela é apática em relação às coisas que acontecem na vida. Então, o que o texto fala e que ele mostra aí ao tornar aquilo mais agradável, o que acontece? Nós estamos tentando fazer com que você corra atrás disso. É isso que a espiritualidade está nos dizendo. Olha, você vai querer desenvolver. Por que nós vamos pesquisando, né, ampliando os nossos horizontes da ciência e do conhecimento? Para tornar a nossa vida cada vez mais fácil, né? Quando a gente lê livros, principalmente livros históricos, mostrando como era a vida 100, 200, 300, 400 anos, você vê o tanto que a nossa vida melhorou, quanto mais recurso tem, né? Eu, muito novo, eu consegui adquirir carro. Meu pai, nossa, ele foi adquirir carro, tadinho, já era mais velho, né? Nós já tínhamos nascido, os filhos já tinham nascido e tudo mais. Então, você vê que a vida vai melhorando, você vai tentando estudar um pouco mais, ter uma melhor remuneração, você ir adquirindo. E tudo isso vai melhorando o planeta como um todo. Infelizmente, né, nós vamos ver por que vai havendo ganância e isso perturba o planeta. Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado e nos dosarmos. É onde a pergunta anterior, né? Nós temos que ser levados à razão. Note que as perguntas elas vão se entrelaçando. Se você ler só uma pergunta e tirá-la do contexto, às vezes você pode até fazer o uso errado daquele conhecimento, né? Então, indo para a próxima pergunta, 713, ele fala: a satisfação tem limites traçados pela natureza? Tem, né? Isso aí não tenha dúvida. A gente brinca assim, o limite mais fácil da gente notar é a gula, né? Tem vários outros, tá? Mas a gula é uma coisa muito interessante, porque se você come demais, daí a pouco você está com dor de cabeça, a digestão está difícil, um milhar de coisa acontece com você. Na hora que você... Quem é que não sofreu uma ressaca na vida, né? Falou, nunca tive ressaca, só se nunca bebeu. Mas quem começa a beber, principalmente nas idades mais novas, a primeira coisa que o cara faz é beber em excesso, passar mal e tudo mais. Eu lembro no carnaval desse ano, né, que foi a época lá, um pouquinho antes do Covid, eu virei para um filho meu e falei assim, filho, eu estou vendo que você está indo para o carnaval. Adianta eu virar para você e falar, não cometa excesso para você não ter depois que administrar as suas dores de cabeça? Ele olhou para mim e falou assim, eu vou tentar. E não precisa nem de contar que adolescente tem uma dificuldade muito grande, né, universitário, e chegou de ressaca, passando mal, e eu falei, filho, eu não vou falar mais nada, né? Que você já é um adulto, você tem condição de não sofrer esse tipo de situação, né?
Então, isso acontece conosco o tempo todo. Né? Eu estou dando um exemplo do adolescente, é fácil para a gente ouvir, porque nós já superamos essa fase. Mas agora, vamos ver nós. Né? Eu, por exemplo, né, que sou um jovem já com mais de 18 anos, eu não devo me irritar, eu não devo ter excesso, eu não devo deixar meu lado, a ira tomar conta de mim. Mas aí é difícil, mas é a mesma coisa do álcool, né? A ira a gente sabe que faz mal. Tem até frases na Bíblia falando, olha, não vai dormir se você ainda está com alguma raiva de alguém. Então, nós nos iramos, a gente acha ruim, a fechada do trânsito nos irrita. Então, ou seja, isso é um excesso. Né? Eu estou pegando uma reação e dando ela um peso em excesso. Né? Então, a gente tem que lembrar disso. Na hora que a gente fala nessa parte do estudo das leis de conservação, a gente está sempre pensando em comida, né, o meu jeito de morar. Não, mas tem outras coisas. Né? Porque, por exemplo, você concorda que se você é uma pessoa mais centrada, né, espiritualmente mais organizada, você vai conviver melhor com as situações da vida? Então, é assim, é esse tipo de coisa que nós estamos falando também. Né? Voltando aqui ao texto, ele fala, aí ele pergunta, para a satisfação ter limites traçados pela natureza? Sim, para indicar o limite do necessário. Não obstante, os seus excessos levá-los ao tédio, e com isso punir a si mesmo, ou seja, como eu falei, a dor de barriga, né, a má digestão, todos os excessos que a gente comete. Na 714, ele fala, o que pensar do homem que procura nos excessos de todos os tipos um refinamento de seus prazeres? Pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. E aí a 700A é que é a mais perigosa, é da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? Tanto de uma quanto da outra. Ele está falando aí das duas formas, né? Então, uma coisa que é comum a gente, principalmente nós mineiros, né? A gente brinca, né? Minha esposa é arquiteta, que o mineiro você começa a planejar a casa do mineiro pela cozinha, né? Mineiro com cozinha pequena só vai servir para tumultuar a cozinha, porque vai todo mundo para a cozinha, fica todo mundo em volta de fogão, todo mundo falando ao mesmo tempo, aí sai uma fornada de alguma coisa, todo mundo quer meter a mão antes de ir para a mesa, né? Então, assim, é nosso estilo de convivência é isso. Então quer dizer que se eu fizer um planejamento de um almoço com a família, não é disso que ele está falando, tá? Porque além da família ali, o que a gente lembra do Cristo? A gente não lembra da Santa Ceia? Até o Cristo sabia que esse ato, né, da gente fazer uma refeição harmônica junto, é um ato bacana. Então, eu planejo fazer um almoço, aí chegam os familiares, aí as pessoas vão chegando e tudo mais. Isso não são os excessos. Muito pelo contrário, se nós fizéssemos isso mais vezes, seriam ótimos, né? Mas o que começa a acontecer? Aí a gente vai lembrar que daqui a pouco está chegando a festa de final de ano. O que acontece na festa de final de ano? Começa tudo alegre, todo mundo planejando tudo, aí começam os excessos, Excesso de sinceridade, excesso de raiva, excesso de rancor, lembrando de coisas do ano passado, e aí vai começando os excessos. E aquilo que era para ser uma confraternização familiar maravilhosa, por causa dos nossos excessos morais e espirituais, sem falar nos físicos, né? A comedeira, a bebedeira, aquela coisa toda, começa a virar nosso próprio problema, né? O Kardec, ele fala, eu vou permitir que vocês me permitam até detalhar ele aqui, ele fala que quando você comete esses excessos, você está se colocando abaixo do bruto. Né? Ele usa o termo abaixo do bruto. E por que do bruto? Porque o bruto, né, na pessoa aí, na hora que ele atinge o tanto que saciou aquela necessidade dele, ele para. Né? Animais são assim. Eu, por exemplo, né, aqui em casa tem gato. A gente põe ração para o gato. Ele vai lá, come a ração. Saciou, para. Ele não come até enquanto tem, igual a gente costuma fazer num churrasco, né? Ou numa pizzaria. Não, ele é comedido, ele sabe o que é. Então, o Kardec, nesse parágrafo, ele mostra, falou assim, olha, você é punido
Exatamente na sua fraqueza, né? A sua fraqueza é que te pune. Então, assim, não existe uma punição, olha, a espiritualidade vai me punir, lei de causa e efeito. Não é assim, né? Já está definido, né? Você já tem mais de 40 anos, então já começa a ser mais comedido. Mais de 50, mais comedido ainda. E aí vai começar, aí ele vai mostrar, porque os excessos são praticados por nós, pelas nossas fraquezas, né? Continuando na próxima, nós vamos entrar agora no novo subitem, que eu adoro esse subitem, que é necessário e supérfluo. Esse novo subitem, ele mostra para a gente, né, o necessário e o supérfluo, ele mostra para a gente aonde a gente está no degrau espiritual da vida. Ele nos escancarra para a sociedade do modo geral. Não sei se vocês concordam comigo. E, às vezes, a gente tenta justificar tudo que a gente quer. Gente, estou querendo espirrar, desculpa, tá? E a gente tenta justificar alguns atos nossos e ainda fala, não, mas a espiritualidade, o espiritismo não condena isso. Gente, o espiritismo não condena nada. Né? Esse que é o grande perigo do espiritismo. Ele não condena nada. Então, que fique claro que é você responsável por fazer as escolhas corretas. É diferente. Para nós não existe pecado. Né? Eu sou um workaholic, trabalho, porque eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero viajar muito, eu quero comprar muita coisa. O Espiritismo não vê nada. Não, ele não te condena por causa disso, não. Mas você acha que você está correto? A sua consciência te deixa tranquilo? Espiritualmente você está bem? Se você responder sim a tudo isso, não é o Espiritismo que vai te condenar. O problema é que, quando a gente corre atrás do supérfluo, aí o que acontece? A gente nunca está satisfeito. Então, vamos ver esse com bastante carinho. Vamos prestar atenção nas respostas da espiritualidade. Só completando, né, eu gosto muito de brincar que a gente fala que nós somos monoteístas, né? Nós temos a crença no Deus único. Será? Será que a gente não tem a crença do shopping center, a crença do carro novo, a crença... E aí a gente vai acendendo velhinha, né? Que nem a turma da antiguidade fazia com os vários deuses, né? E tinha um deus para acender velhinha para cada coisa. Vou acender um deus para o amor, o deus da guerra, o deus, entendeu? Isso acontece conosco hoje. A gente vive acendendo velhinhas para outros deuses, né? Vou usar esse termo. Vamos ver isso aí. É muito interessante esse item. Vamos ver se vai dar tempo da gente estudar. A gente continua na terça-feira que vem. Como o homem pode conhecer o limite do necessário? Aí, olha a resposta. O homem de bom senso o conhece por intuição. Muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Quantas pessoas nós conhecemos que chega perto de nós reclamando de dívida? Quantas? Quantas pessoas? Muitas, né? Quantas pessoas dessas que reclamam de dívidas são capazes de fazer o necessário para equacionar suas dívidas? Eu não estou falando daquele pai de família que tem vários filhos, que já estava com toda a sua vida financeira organizadinha e sofreu um revés financeiro. Eu estou falando daquela pessoa que você sabe de quem eu estou falando. Que você fala assim, mas não é possível que fulano de novo comprou o que ele não precisava, sendo que ele já está devendo, né? Ele começa um empreendimento, sendo que ele não sabe nem de onde ele vai tirar o capital. E aí você vira para ele, olha para ele, e ele começa a reclamar, e você fala, gente, ele já tem um teto para morar, ele tem um bom emprego, uma família, uma esposa maravilhosa, filhos dedicados. De que essa pessoa está reclamando? Né? E aí a gente fica ali. Aí o que você está vendo? É aquilo que eu falei. As nossas fraquezas que nos colocam em situações que a gente não gostaria de estar. Você viu o que ele responde? É o nosso bom senso. Aquilo que a gente acha que é mais bem distribuído no mundo, não é? O bom senso que é bem distribuído, todo mundo acha que tem. Não é verdade? Todo mundo acha que tem bom senso. E na quantidade exata que precisa, né?
Então, assim, a gente até brinca, é a coisa mais bem distribuída no mundo, chama-se bom senso, porque ninguém fala que falta bom senso. Então, continuando. O limite do necessário não foi traçado pela natureza em nossa própria organização? A resposta é clara, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios modificaram a sua constituição e criaram para ele necessidades fictícias. Guardem essa palavra. Necessidades fictícias. Somos nós que somos algozes das nossas necessidades. Né? A gente brinca e fala, vou procurar isso, eu preciso disso. Gente, eu não estou aqui condenando ninguém que tenha dinheiro sobrando e resolve trocar de carro todo ano. Eu não estou condenando isso. Não estou condenando isso. Eu gosto, quando a pessoa começa a falar comigo, eu falo assim, o que você está falando então? Eu falo assim, imagina se Madre Teresa de Calcutá tivesse a fortuna que você tem. Você acha que ela estaria trocando de carro todo ano? Aí a pessoa fala, nossa, mas que comparação? Eu falei, não, você me pediu para te falar, eu te falei, né? Ela não faz isso. A Irmã Dulce tem uma situação muito bonita da Irmã Dulce com o Divaldo Franco. O Divaldo chegou, encontrou aquela cama mais triste no quarto de Irmã Dulce, ele ficou tão penalizado. Falei, irmã, eu estou com cama sobrando, eu vou mandar uma cama novinha. Pelo amor de Deus, Divaldo, não troque a minha cama. Todo mundo que chega aqui fica triste a hora que vê essa cama e doa a cama para mim. Eu já fiz não sei quantas alas nesse hospital com as camas que eles doam para mim. Então, assim, ela via naquela cama uma forma dela conseguir a caridade de pessoas que ficavam com dó dela. Então, você entendeu a diferença? Olha o nível que uma pessoa, aquele espírito está. Eu adoro pensar nisso. Falei, quão longe eu estou disso? Quão longe? Se meu colchão me incomoda, eu já quero ir na loja comprar um novo. Não é assim? Então, aí no caso dela, não. Ela via naquilo uma oportunidade de desenvolver o melhor nas pessoas. Por quê? Porque elas faziam caridade, doavam cama para ela, ela pegava a cama e ia lá, colocava no quarto do hospital. Olha que bacana. Não é diferente? Consegue enxergar como a nossa necessidade não bate com a necessidade de um espírito evoluído como aquele? Então, continuando aqui, aí ele continua. O que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para permitirem o supérfluo em prejuízo daqueles a quem a faltam necessário? Ou seja, o cara vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai retendo, vai retendo. Ele aí, ó, desconhece as leis de Deus e terão que responder pelas privações que tem ocasionado. Concorda com isso? Concorda com isso? Olha que coisa bacana. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Aqui, ó. E aí, ele tem aqui, ó, ele tem aqui no item, nesse item 717, uma coisa que eu acho interessantíssima, olha só. O limite entre o necessário e o supérfluo, nada... Mas vamos voltar na pergunta aqui, né? Quer ver um troço interessante que de vez em quando eu fico pensando? Eu visito muitas indústrias e tudo mais, mas tem uma indústria que me chama a atenção. Vocês já pararam para pensar na indústria do ouro? Que coisa mais maluca que é. A pessoa extrai o ouro do fundo da terra, né? Porque quem já foi numa mina de ouro, eles extraem, e, assim, só em filme, tá? Que você acha que as pepitas grandonas, assim. Quem tem mina de ouro é uma areia, e ele tem que ir peneirando e tirando. Ele extrai o ouro do centro da terra, ele pega esse ouro, ele purifica o ouro, ele transforma em lingote e guarda debaixo da terra de novo. Que coisa! Olha o que nós somos capazes de fazer. Você já parou para pensar nisso? Ah, não, Oswaldo, mas faz contato de eletrônica, faz brinco, faz isso, faz isso. Vê a quantidade de ouro que é extraído, né, se um dia você tiver curiosidade, e vê a quantidade de ouro que anda pela rua, ou tem uso dentro da humanidade. Isso é muito supérfluo, o uso do ouro, para nós terráqueos. Tá? Nós fazemos um uso muito supérfluo do ouro, então é muito maluco.
Aí, por isso que eu pedi para voltar, e vou falar com vocês a respeito do parágrafo que o Kardec põe, que eu achei muito interessante quando eu estudo, eu até grafei no meu livro. Olha, nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. Não tem. Igual eu falei, o Espiritismo não te condena em nada. A sua consciência é que vai condenar. Né? O que eu faço com todas as bênçãos que eu recebo do Pai? O que eu faço com todas essas graças que eu recebo do Pai? Eu a multiplico de forma a outros irmãos conseguirem também, né, mudar de patamar dentro não só da vida física, mas principalmente dentro da vida espiritual e moral. Eu faço alguma coisa, eu me esforço. Então ele está falando, ó, não tem um limite. Você que vai ter que definir o seu limite. Sua consciência vai ter que definir o seu limite. O único conselho que eu consigo dar, né, que a gente consegue dar é: estude para que suas escolhas sejam as mais acertadas possível. Aí ele escreve: a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. É disso que ele está falando. Ele até ao contrário, ele quer que a gente vá desenvolvendo o planeta Terra cada vez mais. Ele quer que a ciência seja uma ciência não só inteligente, mas cheia de sabedoria. Ele gostaria que a gente desse soluções para várias doenças que acometem civilizações que são extremamente pobres, iguais às civilizações africanas, né? Nós temos ali irmãos nossos que sofrem flagelos que no nosso país já não tem mais, mas lá ainda existe, né? Então ele gostaria que nossa ciência, os nossos remédios chegasse a ter eles também, né? Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Olha que frase. Cabendo à razão. Razão de quem? A sua razão. Não é a minha razão que serve para você, é a sua. Talvez eu já esteja num ponto que eu consiga fazer o que para você seria sacrifício, mas para mim não, seria um ato natural. É o exemplo que eu dei da irmã Luz. A irmã Luz dormir numa cama simples, para ela, é super natural, desde que isso reverta em frutos de outras camas para ela poder colocar nos quartos de hospitais. Aí ele fala: a civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há da religião, só tem a máscara. Então, só para fechar aqui, que o nosso horário já está, né, já chegamos no nosso horário, que ficou claro para nós o supérfluo e o necessário, quem vai definir? Quem vai definir é você. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos pedir ao Pai a bênção de cada vez mais fazermos escolhas melhores, para que espiritualmente a gente não se coloque em campos que a gente não sabe julgar e que a gente não sabe permanecer sem perder a nossa cidadania espiritual. Espero que tenha conseguido transmitir, né, e a vontade de vocês a repensarem no necessário e no supérfluo. Boa noite, muito obrigado pela presença de todos e gostaria muito de encontrar vocês na terça-feira que vem. Se não encontrarmos, até lá e um bom final de semana a todos. Até mais. Obrigado.